Aleluia, a paz do Senhor. Tome assento, por favor. Que bom poder voltar à igreja. Confesso que o último mês, não é que eu não ame meu neto, minha netinha, minha filha, meu genro, mas como eu senti falta da igreja, como eu senti falta daqui, vocês não imaginam. Então a gente fica assim numa dualidade, não é? E como é bom estar aqui. Quero fazer um agradecimento rápido, como fiz de manhã, quero repetir, ao pastor Cachada. Cachada, obrigado, só você mesmo. Essa coragem, a disposição, irmã Beth, Deus abençoe, muito obrigado. Como é bom um pastor de uma igreja que tem 2 anos sair e ficar absolutamente tranquilo, porque não só o líder que substitui, mas todos os líderes estão trabalhando com responsabilidade, com dignidade, com amor, com obediência, nessas diversas, imensas áreas que nós temos. Isso é um presente de Deus. E ao mesmo tempo, Deus fala comigo, assim, um líder, ele só se faz quando ele se torna dispensável. Não estou dando a Deus para vocês ainda, né? Nem vocês para mim, eu espero, mas isso pode ser feito a qualquer momento, porque temos um conselho, né? Que destitui e fiscaliza os pastores. Mas um líder, ele só se faz líder quando ele se torna dispensável, quando as coisas andam e as metas e os objetivos, os propósitos com significado, eles andam sem a presença do líder. Então eu louvo a Deus, porque essa igreja, ela está amadurecendo e crescendo. Ela não diminuiu nenhuma atividade, pelo contrário, acrescentou algumas outras. Então muito obrigado, pastor Cachado, todos os líderes, pastor Fernandes lá no Campus Aviva. Deus abençoe a cada líder. Demos testemunho de manhã, não vou repetir, mas eu queria novamente lembrar as palavras do pastor Cachado. A EBD tem sido, pessoal, vocês sabem disso, né? Enquanto nós estivermos aqui, esse grupo estiver aqui, esta igreja, ela vai estar voltada para o ensino. Metade de qualquer culto de programação é a palavra, no mínimo. Nós não vamos ter as palavras focadas em 20 minutos, 15 minutos, isso não é o nosso estilo. E a EBD é 70%, 80% de palavra de Deus. A EBD foi muito boa, estamos estudando os 4 evangelhos na perspectiva de Jesus. Tem sido muito bom. E sinceramente, a ceia hoje, eu fiquei ainda um pouco pensativo, porque pela primeira vez nós aprofundamos a ceia, a questão da ceia, e desmistificamos a ceia do Senhor ao mesmo tempo, em pontos fundamentais que raramente são ensinados, são ministrados na igreja. Então eu vou fazer um pedido para você, se você puder. Às vezes a transmissão online, ela fica durante um período no dia, e às vezes, né, ela desce, mas no dia seguinte ela está disponível. Por favor, assista a ministração da palavra de Deus, tire a parte do testemunho, que a gente na EBD, a gente fala coisas mais particulares, para as pessoas que vêm à EBD, mas, por favor, veja a ministração da ceia, porque a gente faz um correlato sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e mostra que a ceia, ela estava prefigurada lá em Números capítulo 5, e a gente faz as correlações entre aquilo que é dito pelo Espírito Santo em Mateus, que é quem vai apresentar a igreja ao Senhor Jesus, e aquilo que o Espírito Santo falou em Isaías capítulo 53, são coisas muito interessantes, muito profundas, e que podem e devem tirar a gente da ignorância, e aprofundar o nosso conhecimento, e mais ainda, nos apropriar das bênçãos que existem à disposição minha e sua, independente da nossa atitude, sobre cura de doenças, de enfermidades, cura de patologias as mais diversas, sobre ansiedade, que hoje a depressão é a pior doença que existe no mundo, é a que causa mais estragos no mundo inteiro.
é uma doença silenciosa, e assim a gente aprende que o Senhor Jesus, Ele levou tudo isso, e que a lei, ela ficou para trás no aperfeiçoamento da justiça. A justiça não deixou de ser cumprida, executada, mas o Senhor Jesus, pelo seu amor, a miséria de coração, a misericórdia, Ele aperfeiçoou a justiça nele, e se fez pecado por mim e por você, para que eu e você pudéssemos ser justos, justificados em Deus por Jesus Cristo. Quando a gente entende isso, entende o que é o pão que desceu do céu, entende que é a nova aliança no sangue de Jesus, e você passa a comungar disso, e não mais tomar a ceia de modo indevido, até para que adoeça, ou enfraqueça, ou até mesmo morra, mas você passa a ter esse conhecimento, a tua vida, ela começa a ser transformada. Ao final do culto, nós teremos novamente a ceia do Senhor. De tudo que nós vimos, e por termos orado por 5 pessoas que estão com o sintoma, às vezes eu não consigo, eu tento ser educado, mas eu não consigo ser tão educado, porque o meu jeito, vocês sabem como é, dessa praga que é essa pandemia, não é? Nós já falamos muitas vezes, e até disse para vocês que em poucos meses nós atingimos 100 programas diários, eu pelo menos falei 10 vezes sobre esse assunto, e é necessário que se fale. Por quê? Porque as cidades que experimentaram lockdown, elas vão ter sucessivos picos da pandemia, até que se atinja um índice, e você sabe disso, a gente já conversou várias vezes, onde as coisas regularizam, e nós desde março, pessoal, desde março, nós não conseguimos errar, pela graça de Deus, em nada que nós falamos, sobre as medidas preventiva, sobre a profilaxia, sobre os medicamentos que os nossos médicos, especialistas nisso, que trabalharam, e que nós temos médicos ainda, como o Felipe, que continua trabalhando num centro exclusivo de Covid, eles prescreveram. Então a gente precisa ficar atento, saber que nós continuamos com um grupo de contingência, acompanhando as pessoas e fornecendo toda a assistência possível às pessoas da igreja, aos parentes, aos amigos. Ok, gente? Então, isso não nos mete medo? Não, mas isso nos traz a consciência que nós temos que saber lidar com isso, com informações seguras, sim. Mas, o que eu falei hoje de manhã, eu repito, e eu vou iniciar esse assunto com algumas coisas e aprofundar num outro caminho sobre a ansiedade e a depressão. E mesmo porque Deus me tocou, porque em Portugal eu tive ansiedade. Olha só, eu me peguei em determinado momento com as mãos fechadas o tempo inteiro, com os pés fechados, com as pernas cruzadas, olha só, com os olhos fechados, o tempo inteiro eu não conseguia abrir assim os olhos. Eu me peguei mordendo os dentes todo o tempo, tipo bruxismo, mordendo, ansioso, irritado, com perda de sono. Eu disse: meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E no meu caso específico, pessoal, eu não tenho dúvida que o nosso inimigo, que o meu inimigo, ele usou algumas carências que eu tenho como ser humano, físicas, para poder me atingir. Então eu deixei de tomar algum suplemento que para mim é muito importante, e não é suplemento que vocês imaginem, não, é um magnésio, ou algum tipo de vitamina, alguma coisa assim que eu não levei, e isso me causou muita irritabilidade, e me levou para uma ansiedade. Eu disse: meu Deus, o que está acontecendo? E Deus me fez perceber a porta de entrada da ansiedade para a depressão. Então, quando isso aconteceu, eu disse: para tudo, vou ouvir de Deus, vou procurar as coisas, e eu quero compartilhar algumas delas com vocês, coisas que para mim são muito importantes,
me ajudaram bastante, e eu creio que no momento que a gente vive, pela velocidade do mundo, isso também pode ser importante para você, porque é conhecimento da palavra e estratégias de como lidar com isso. Por favor, nós vamos ler Filipenses capítulo 4, verso 6 e verso de número 7, e eu vou ler pela mídia, para ficar mais rápido, porque são 12 citações. Diz assim a palavra de Deus: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, gravem isso, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O antídoto para a ansiedade, o antídoto para a depressão é a paz de Deus. Você pode tratar isso espiritualmente e pode tratar isso com medicamentos, com suplementos, mas você tem que ter a noção que em ambos os casos há um ingrediente fundamental que é espiritual. Você não pode esquecer disso. O nosso inimigo, ele vem para te atingir o tempo inteiro, e nós vamos conversar sobre isso. Esses 2 versículos, eles são tão ricos, são tão maravilhosos, são tão incríveis, que a gente poderia ministrar somente sobre isso, e aí a gente extrai 7, 8, quantos pontos a gente imaginar, mas eu quero relembrar somente alguma coisa para te chamar a atenção e nós prosseguirmos. Inquietude. Todos nós, de alguma forma, nós vivemos um pouco inquietos. No tempo lá dos nossos avós, a vida era menos veloz, a vida, ela te cobrava menos, você tinha menos meta. Hoje você tem que entregar tudo a tempo, você vale aquilo que você produz, aquilo que você gera de riqueza. A velocidade aumentou. Eu lembro quando eu era garoto, a gente fazia 1 coisa, 2 coisas por dia. Depois a gente passa a fazer 10 coisas por dia. Eu me lembro que quando eu fui colega do pastor Fernandes, numa determinada empresa, que quando eu entrei na minha empresa, era uma empresa que tinha muitas, milhares de como se fossem sucursais, né? Pontos de atendimento, e esse ponto de atendimento que eu trabalhei, ele tinha 120 pessoas. 10 anos depois, quando eu voltei como consultor, já especialista em atendimento, aquele ponto tinha 17 pessoas, 17 pessoas, e ele tinha aumentado os recursos que transitavam nele, mais de 10 vezes em dólar. A velocidade, a tecnologia vão nos deixando inquietos, muita pressão, muito estresse, e a gente tem que saber lidar com isso. Esses versículos nos dizem que antes de qualquer coisa, quando você sentir a pressão, a inquietude, a velocidade, converse com Deus. Ora, Deus não sabe todas as coisas? Sabe, mas o nosso Deus é um Deus relacional, Ele quer ouvir você. Você tem que entender que as coisas não vão ser resolvidas do jeito que você imagina, nem que eu imagino. Nós somos criatura, nós estamos falando do nosso Criador, foi Ele que nos criou. A gente tem que ser humilde, ou às vezes um pouco mais inteligente, e deixar que Deus diga como devem ser feitas as coisas. E o nosso Deus está dizendo para mim e para você: fale comigo, converse comigo, conte. Eu sou um Deus relacional. Conte as coisas comigo, e faça isso através da oração, através da súplica. Mas olha, você sabe quem eu sou? Você sabe que eu sou o Deus onipresente, onipotente, onisciente? Então, você ouve a minha palavra, você me conhece. A minha palavra, ela gera fé em você. Portanto, mesmo nas dificuldades, nas aflições, nas inquietudes, faça ação de graça.
Agradeça pela fé, exercite, pense um pouco comigo, se você puder deslocar a tua mente para a mente de Deus, como Deus iria alcançar a todos, altos, baixos, feio, bonito, gente que oferta R$1 e que oferta 1.000.000, gente que produz na igreja 0, 1 dracma, 3, 5, 10, como Deus iria nos alcançar a todos, se não fosse pela fé? Isso não iria acontecer, não é um sistema de mérito, você tem que entender isso. Você não está aqui, como foi falado pela manhã e explicado, você não está aqui por causa de um mérito seu, você não escolheu a Deus, é Deus quem te escolhe. Talvez você não entenda o valor que você tem, talvez você até tenha consciência do valor pelo teu referencial que você não tem, que você é indigno, mas Jesus, Ele tem um outro parâmetro. Ele veio não para aqueles que estão sãos, mas para aqueles que estão doentes. Jesus, Ele veio para levar nossas dores, nossas enfermidades, para nos curar. Jesus, Ele veio ao mundo, Ele se tornou homem, por causa de você. Você tem um valor incalculável. Quem é você para discutir com o teu Criador e achar que pode ser diferente? Pense, por favor, com a mente dele. Se ele nos deu a Jesus, como é que ele não nos dará todas as coisas? Olha, ele diz assim: a paz, a paz de Deus, ele nos dá, a partir do momento que a gente entrega para ele, que a gente ora, que a gente suplica. E ele diz que essa paz, ela excede todo o entendimento. Às vezes as coisas estão terríveis. Lá em Portugal eu passei um problema e ainda estou passando com algumas coisas sérias, alguma coisa de fraude, alguma outra coisa assim, e eu fiquei assim, isso contribuiu muito, foram muitas coisas ao mesmo tempo, muitas notícias ruins assim chegando ao mesmo tempo. Isso me fez aumentar o grau da minha ansiedade, da minha preocupação. Isso me doía já, o estômago, isso me fez mal, e eu falava assim: não é possível, o que está acontecendo comigo? Eu não sou assim, eu sei lidar com essas coisas, eu sei em quem eu tenho crido. Sabe o que Deus fez? Ele me fez sentar num lugar e pegou e me fez ouvir algumas coisas do que vocês estão ouvindo, e Ele disse para mim: para, eu sou o Deus que cuido dessas coisas. Você está esquecendo quem eu sou? Você está esquecendo que o meu justo, ele vive pela fé? Não é do jeito que você pensa. No mundo você vai ter aflições, no mundo você vai passar por apertos, porque o mundo, o sistema mundano, ele está todo enterrado no maligno. Como que você que serve a Deus, como que você está numa posição de liderança, como que você se diz crente, que está frequentando uma igreja, como que você acha que o mundo não vai tentar acabar com você? Você acha que o teu inimigo que anda ao teu redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, você acha que ele não vai tentar de todas as formas te destruir? O nosso inimigo, ele tentou a Jesus. Você acha que ele não vai te tentar, que ele não vai tentar te derrubar e roubar tudo que é teu, e tirar tua paz, e te deixar ansioso, e te deixar no que ele puder doente, ou esconder as coisas de ti? A paz de Deus, ela excede todo entendimento, mesmo na adversidade, mesmo nas loucuras. Se você entregar verdadeiramente e fizer isso, e orar, e buscar a Deus, e pela fé você exercer ações de graça, de gratidão. Você sabe o que é gratidão? É você confiar em Deus, é você ver aquilo que não está visível, mas é mais do que isso, é você ofertar para Deus. Essa igreja, às vezes eu fico olhando, tem algumas igrejas que só Jesus, né?
que tem um enfoque em dinheiro, que tem um enfoque nisso, de pedir, de oferta e tudo mais, usam a palavra, porque a palavra não pode ser desfeita, enriquecem pessoas, são como que empresas, têm que ter metas de arrecadação, seja o que for. Ei, você está numa igreja onde os líderes, os pastores não são remunerados, eles são os primeiros a se doar, a se voluntariar. Sabe quando acontece alguma coisa na minha vida e na da vida da Mônica, que é relevante, eu fico olhando, porque a gente já tem esse costume de trabalho, de serviço, né? E isso nos alimenta, mas assim, a parte às vezes que mais dói no ser humano, né? O órgão, né? Que mais dói, em geral é o bolso, né? A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Você sabe o que é que eu faço? Eu vou e oferto. Senhor, tu me deste essa bênção. Senhor, é assim, é sobre isso. Deus, é isto aqui. Deus, eu quero ofertar, eu quero sacrificar. Ação de graças, pela fé. Será que você conhece o Deus que você serve? Às vezes eu fico rindo e eu acho até graça das coisas, porque muitas vezes as pessoas pensam e olham para a gente, não é? E acham assim, temos muito dinheiro, ou temos alguma coisa, ou temos não sei o quê. Gente, nós somos pessoas comuns como você. O que você pensa? Você não me conhece, você não conhece a minha vida com a Mônica. Agora Deus, Ele faz milagre, porque Ele honra o coração sincero, Ele honra o coração justo, um coração honesto. Dê ações de graça ao Senhor, faça propósito com o Senhor, não para ficar rico, pelo amor de Deus, não venha aqui atrás de riqueza. Jesus não fez nenhum milagre, transformando nenhuma pessoa em pessoa rica, não existe esse milagre. Os 33 milagres de Jesus, vocês que estão narrados, você vai ver que não tem nenhum desse sentido. Jesus, ele multiplicou o alimento, mas na hora que multiplicou, a multidão ficou tão alvoroçada e tão impressionada. Sabe o que eles queriam? Fazer de Jesus rei. Sabe por quê? Porque Jesus era bonito, era feio? Não, porque Jesus demonstrou essa saciedade, essa riqueza. Jesus na mesma hora pega, sai e abandona aquilo. Esses versículos falam para a gente algo assim impressionante para você entender. Quando eu passei por esse momento de ansiedade, foram curtos, né? Foram alguns dias, mas para mim muito profundos e muito assim ensinadores. Olha só o que eu li. O Senhor guarda, olha só, guarda o nosso coração e os nossos sentimentos. O que significa isso? Que o Senhor guarda, olha só, as tuas emoções e os teus pensamentos. Você sabe aonde estava a minha ansiedade? Na mente, na minha mente. Aí o Senhor começou a tratar, e o Senhor começou a mudar. O Senhor guarda a tua mente, o teu pensamento. Não seja ansioso, preste atenção naquilo que eu vou falar para você. O nosso inimigo, ele tem várias especialidades. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Eu vou falar de duas especialidades do nosso inimigo, e por favor não pense que isso não tem um preço, e eu vou pedir oração de você, porque quando você conhece o teu inimigo, você o derrota. Agora dificilmente tu vais derrotar um inimigo sem conhecê-lo. Cuidado, a possibilidade de dar errado é muito grande. O nosso inimigo, ele é extremamente astuto, tanto que as suas ciladas, a Bíblia define dessa forma: astutas. São ciladas invisíveis, só percebidas pelo seu Espírito Santo. E o Senhor nos livra de ciladas e de problemas a todos os dias, a todos os momentos, e às vezes nós nem paramos pela velocidade que nós estamos envolvidos para agradecer a Deus, para ser gratos a Deus.
Nessas duas facetas do inimigo, eu vou tentar detalhar como ele te atinge, como ele me atinge, e a gente criar essas barreiras. A primeira delas, nosso inimigo, ele é especialista em trocar pronome. Você pensa: meu Deus, eu não estou me aguentando, Senhor, eu não tenho jeito, eu já tentei de todas as formas, eu não, e ninguém me suporta, não, eu não vou refazer minha vida, não, para mim está tudo acabado, eu não sirvo para nada mesmo. Você começa a colocar tudo na primeira pessoa, e você começa a dizer: eu. Olha só o que vai para a tua mente. Mas você sabe que está trocado o pronome pessoal? Porque na verdade não é você, é o teu inimigo, e ele é tão perspicaz que em vez de falar assim, porque ele é o acusador: tu não prestas, tu não tens jeito, tu não serves para nada, sabe o que ele faz? Ele tira o tu da segunda e bota na primeira: eu não presto, eu não sirvo para nada, e ele joga os dardos inflamados em cima de você e vai direto para a tua mente. Ele vai direto para a tua mente. Esse é o princípio da ansiedade. Você começa lá, a tua mente, ele vai tentando estabelecer fortalezas na tua mente, e você pensa que é você que está entrando e que está descendo. Não é, é o teu inimigo. Não tem jeito. O teu negócio, tu não serve para nada, meu negócio não tem jeito. Se ele falasse: o teu negócio não tem jeito, André, o André ia falar assim: o quê? Como é? Vai cuidar da tua vida, Jesus te repreenda. Mas ele fala: o meu negócio não tem jeito, a minha vida não dá certo, o meu casamento não dá certo, a minha mulher não tem jeito, meu marido não tem jeito, meu filho não tem jeito, não serve para nada. É ele que está colocando. Cuidado quando você pensar e vier esses dardos, esses pensamentos na primeira pessoa. Ouça, talvez seja diferente, talvez você pense assim: o PF está tentando espiritualizar tudo. Não, eu não estou tentando, eu estou dizendo para você como o inimigo age. 100% do que você pensar, eu sou dessa forma, não é ele. Eu não tenho como afirmar isso. Eu estou dizendo para você que de tudo que te leva para a ansiedade, para a depressão, que é mal para você, tem a logo dele. Ele tem lá, tem a marca dele. Olha, lembre de uma coisa: você e eu, nós falamos de manhã sobre isso, nós fomos justificados em Deus por Cristo Jesus. Se Deus te chamou, se você tem um propósito na tua vida, se você sabe quem te chamou, entenda que não é pelo teu mérito, mas é por amor, por misericórdia, que Ele pagou o preço por mim e por você, pelos teus pecados. Entenda isso. Não é porque você é de um jeito ou do outro, faz isso ou do outro, não é isso. Eu não estou anulando também, como eu falei, a nossa vida, a vida dos cristãos, a vida de você, sua, minha, que serve a Deus, é uma vida de constante e progressivo aprendizado e desaprendizado. O processo educacional do Espírito Santo é nos fazer desaprender o pecado, desaprender aquilo que não agrada a Deus e aprender, e mais, apreender, que é colocar em prática a palavra de Deus e tudo que agrada a Deus. Esse processo de santificação, ele é muitíssimo importante, porque sem esse processo ninguém verá a Deus. Você entende? Eu sou cristão, mas eu não faço nada, eu não vou para a igreja, eu não leio a palavra,
eu não oro, eu não conheço o Deus que eu sirvo. Que responsabilidade! O que Deus poderia fazer se Ele age pela fé, o que Ele poderia fazer com quem não quer absolutamente nada com Ele? Me diga, é possível? Papai e mamãe, você acha que é possível? Hein? Raciocine com o filho, pense no amor de Deus. O teu filho não quer te obedecer de jeito nenhum. O que é que você faz? Castiga. Você castiga ele. Olha, se Deus te chamou, se Deus tem um propósito na tua vida, você acha que Deus não vai te castigar? Deus corrige e açoita a todo aquele que Ele ama. Eu falei de propósito porque eu disse assim: meu Deus, será que eles estão entendendo? Porque eu estou tentando me controlar para não falar muito rápido e não me exceder muito. Será que alguém vai dizer glória a Deus? Eu quero isso. Eu amo a correção de Deus. Pois eu quero dizer uma coisa para você. Eu amo a correção de Deus. Quando Deus me corrige, eu sei que Deus me ama. Quando Deus permite, e não é pela vontade dEle, por exemplo, passar por um momento de ansiedade, alguma coisa assim, eu fico pensando, eu digo assim: ué, isso me fez mais forte, mais entendido. Espera aí, e vocês sabem que eu sou meio... Eu digo, eu consegui ficar mais forte. Deus, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua correção, obrigado pela tua disciplina. Sabe por quê? Porque se eu e você estivermos sem disciplina, nós não somos filhos, mas nós o rejeitamos, nós blasfemamos contra o seu espírito, nós afastamos e empurramos o Espírito de Deus. Então não somos mais filhos de Deus, mas bastardos. Eu não quero ser bastardo, eu quero ser corrigido pelo Senhor, e eu amo a correção do Senhor. Você não vive mais sobre a lei, mas você vive sobre a graça. E aquilo que nós falamos, quando você vai num banco e você pede 10 mil reais emprestado, você vai ficar com aquilo ardendo no teu coração, preocupação, ansioso, até que você pague aquilo. Por quê? Porque há um sentimento de culpa, de dívida, e você vai ter que pagar os 10 mil e mais os juros que são devidos. Agora escuta uma coisa que a gente falou de manhã, eu quero que você entenda, porque você vai cear daqui a pouco, os que quiserem. Você tinha uma dívida, escute, eu e você, nós tínhamos uma dívida que não era pagável. Você consegue entender isso? Como uma empresa que ela tem as receitas, o fluxo de caixa, e chega no momento que mesmo pedindo empréstimos, ela não consegue mais, ela se tornou insolvente, ela está falida. Você consegue ver isso nitidamente. O Dunga é contador, e tem outros contadores aqui, empresários. Você sabe disso. A tua dívida, ela transformou tua vida insolvente. Não havia como pagar, por causa do pecado. E a paga do pecado para anular é a morte. Olha só. Mas sabe o que aconteceu? Deus se fez justiça por mim e por você. Ele veio, tomou forma de homem, não porque você fez alguma coisa, ou mereceu alguma coisa. Entenda isso. Não é você. Não pense como você. É Ele que quis fazer isso.
Ele veio e tomou a forma de homem, ele não pecou, ele passou por tudo que nós passamos e vamos passar, e ele não pecou. E ele fez isso não porque ele precisava, porque ele era filho de Deus, ou por qualquer outra coisa. Ele fez isso unicamente olhando para mim e para você e dizendo assim: Felipe, eu te amo ao ponto de dar minha vida por ti. Cris, eu te amo ao ponto de dar minha vida por ti. Ei, Bosco, eu te amo ao ponto de vir, ser injustiçado, sofrer tudo e dar a minha vida por ti. Você consegue entender o valor que você tem para mim? Não relativize isso no seu pensamento, no seu parâmetro. Você é algo impressionante para Deus, ao ponto dele morrer no seu lugar. Nós fomos feitos justiça. E mais, vou te dizer uma coisa, Romanos 6,14 e Romanos 8,32, ele fala algo legal demais para a gente entender os detalhes do que Jesus fez com a gente. Porque o pecado, ele não terá domínio sobre você e sobre mim. Ele não terá domínio. Você continua pecando, você continua pecando. Você vai pecar, vai. Pastor, eu posso afirmar que qualquer um dentro deste templo, ou que estiver me assistindo, vai pecar, a não ser que morra nesse instante, sem pensar, porque se pensar, vai pecar. E isso anula? O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ele pagou. Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará? Gente, imaginem um filho que você ama. Imaginem, nós tivemos 3 bebês essa semana. Emerson e Brenda tiveram os 2 bebezões, deram testemunho no domingo e logo em seguida maternidade, não é? Lucas e Bianca. E agora a Amanda e o Diego, não é? Tiveram o Lucas. Olha, imagina o amor que você tem pelo teu único filho. Imagina que você o criou com todo amor, carinho e dedicação, e você dá o teu filho por pessoas indignas, pecadoras, que pela justiça merecem a morte. Se você fez isso de modo gracioso, se Jesus optou em fazer isso de modo voluntário, olha o que Deus fala: como que Ele não nos dará, juntamente com o seu Filho, todas as coisas? Está na sua mão. Por favor, quebre a sua mentalidade humana, raciocine com a sabedoria dos céus, não a sabedoria terrena. Você está justificado de todos os teus pecados em Deus, não é em nenhum outro lugar, é em Deus, o Criador, o supremo juiz, em Cristo Jesus. Romanos 8,37, ele fala também alguma coisa muito legal. Ele diz assim: em todas estas coisas, em tudo que a gente pode imaginar, pensar, e no discurso todo anterior que Paulo está fazendo, ele está dizendo assim: nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Lembrem, primeira faceta, ele tira o pronome da primeira pessoa, da segunda pessoa, perdão, e coloca na primeira, e ele ataca a tua mente. Onde é o alvo da batalha? Tua mente. É só na mente? Não. Ele pode atacar quando você pensa muito, raciocina, conhece as escrituras, não é? Quando você está assim, mais ou menos, como é que eu vou falar? Com as defesas bem fortes na mente, cuidado, pode acontecer o que aconteceu comigo. Ele ataca o sentimento, as emoções.
cuidada, ele troca a pessoa. Outra especialidade, olha, ele vai fazer de tudo para você pensar que não é ele que está agindo. Sabe quando você está com uma patologia? Eu vou dar um exemplo. Você está com um problema no teu fígado, mas você não sabe que é no teu fígado, e aí você toma um remédio para o estômago, que de alguma forma faz parar a dor, ou você toma um analgésico, que é algo geral e para a dor. Você trabalhou aonde? No efeito. O problema do teu fígado, ele vai cessar ou ele vai voltar e vai agravar? Satanás é especialista. Ele trabalha muito forte na tua mente em fazer com que você não tenha um entendimento que é ele que está agindo. Você precisa do discernimento do Espírito Santo, senão você vai ficar tomando o remédio errado, fazendo as coisas erradas, botando a culpa na tua mulher, botando a culpa no teu colega de trabalho, botando a culpa no teu sócio, botando culpa em qualquer coisa que não seja a identificação do diagnóstico preciso e verdadeiro da causa. Você precisa de discernimento, e esse discernimento, queridos, escute, como eu falei, o nosso adversário é extremamente poderoso. Esse discernimento só pode vir através daquele que nos justificou, que nos guardou e nos deu o seu Espírito para que nós não estivéssemos órfãos, sozinhos, porque de outra forma nós seríamos tragados. Mas como nós lemos, nós somos mais do que vencedores. Quem é aquele que é mais que vencedor? Aquele que mais que vencedor é aquele que vai lutar, porque no mundo nós teremos aflições e não tem jeito. Aquele que vai lutar, mas sinceramente é uma luta interessante, porque a gente entra sabendo que vai ganhar. Você consegue entender? Então eu vou dar um exemplo para você, já que eu estou falando de mim e testemunhando. Quando eu me identifiquei com ansiedade, eu olhei, comecei a orar e eu disse assim: vais perder. Eu sou mais que vencedor. Não tem conversa. Tu está pensando que tu vai me atingir para atingir a minha família ou atingir a igreja? Tu não vai, não. Eu vou reagir, eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance, e aquilo que não estiver ao meu alcance, eu tenho um Deus que alcança a tudo, e que Ele entra com o milagre e a provisão, no momento que eu paro. Quando eu paro, quando eu não tenho forças, quando eu não posso, Deus entra e Ele faz o milagre. Assim Deus age contigo. Quem foi que falou que seria fácil? Alguém falou que seria fácil? Jesus falou que seria fácil? Não é fácil, pessoal. Ele ataca com armas espirituais, e a gente pode ver muito bem isso na descrição de Paulo em Efésios capítulo 6. Eu quero dar só uma delas, Efésios 6, verso 16. Eu quero falar para você da fé, do escudo da fé. Sabe por quê? Porque se você olhar, capacete, o cinturão, as ombreiras, os chinelos, tá, tudo mais, espada, mas olha só, o que te defende contra os ataques sutis de Satanás? O escudo da fé, é a fé, e a fé vem pelo ouvir, como está em Hebreus, e ouvir pela palavra de Deus. É a palavra de Deus, é o conhecimento da palavra de Deus. Eu fico olhando algumas pessoas falando que isso, aquilo liberta, não sei o quê, que o conhecimento liberta. Pessoal, não se enganem, o conhecimento ele não liberta, não sejam tolos, porque o conhecimento ele pode ser falso. O que é verdade hoje pode ser mentira amanhã. O que é ciência hoje, fica em casa. Se você tiver falta de ar, não sei o que, fique em casa, a não ser que agrave. Você aceita isso? Não, aceite que a verdade, e somente a verdade, liberta.
a mim e a você, e a verdade é a palavra de Deus. Não abra mão em nenhum momento, não abra mão disso. Eu não vou me estender muito, eu vou caminhar para o final, mas eu quero deixar um recado muito interessante por causa da ceia, ainda. Romanos 7, 24 e 25. Lembrem que Paulo, ele chega em determinados momentos, e a estatura de Paulo é muito interessante, e Paulo praticamente normatizou, assim, inúmeras coisas da igreja. Não tem ninguém igual a Paulo para assim pegar essas coisas, o conhecimento profundíssimo de Paulo, fazer essas correlações, buscar, porque naquele tempo, por favor, raciocinem, eles não tinham o Novo Testamento, pessoal. Vai ser escrito 70 anos depois, vai começar a ser escrito. Prestem atenção. Paulo tinha os originais hebraicos da Bíblia, e ele tinha a Septuaginta, que tinha sido transliterada para o grego, que era uma língua profunda. Olha que coisa interessante, duas das línguas mais importantes do mundo, de maior significado e profundidade. Paulo faz coisas assim impressionantes, mas Paulo chega no momento, eu e você, de ansiedade, que ele diz assim, desventurado, significa miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, eu sou escravo da lei de Deus, segundo a carne da lei do pecado. Paulo está falando que a lei ainda o escraviza, a mente é atacada, aquilo que ele quer, ele não consegue às vezes fazer, e aquilo que ele faz, muitas vezes não é o que ele quer. Paulo está num dilema falando para você, gente, não é fácil a gente entender a profundidade da lei de Deus, a profundidade do amor. Às vezes não é simples entender que a culpa, minha e sua, impagável preço, ele foi pago, não porque Deus anulou a justiça, mas porque Ele usou a misericórdia, que excede a justiça, e cumpriu a minha culpa, a minha dívida, a sua dívida nele mesmo, e rasgou a cédula da dívida, a promissória, o contrato, aquilo que estava escrito contra mim e contra você, contra aqueles que Deus chamou. E aqueles que Deus chamou, Ele não perdeu nenhum, e Ele os deu todos a Jesus. Você foi feito justiça de Deus pela graça de Deus. Salmo 105, verso 4, ele diz assim para mim e para você: busque o Senhor e o seu poder. Você sabe quem é o Senhor que você busca, ou que você pode buscar? É o único Deus, é o Deus onipotente, onipresente, onisciente. Esse Deus é um Deus pessoal. Quando Jesus morreu, Ele nos apresentou todos a Deus. O véu do santuário que impedia o nosso acesso ao Santo dos Santos, ele foi rasgado de cima a baixo. Escute quem é o nosso Deus, o seu Deus, que você tem relacionamento pessoal com Ele, e que você pode falar com Ele com orações e súplicas, que Ele quer. É incrível, eu sei que é incrível, mas Ele quer te ouvir, dado o amor e a importância que Ele dá a qualquer momento, seja no banheiro, seja na cozinha, seja no ônibus, seja no carro, seja no trabalho. Em qualquer momento que você clamar a Ele, em nome de Jesus, Ele para tudo e Ele te escuta, e os ouvidos dEle e os olhos dEle estão abertos sobre você. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. No original diz permanentemente a sua presença. Não se afaste de Deus,
Busque o Senhor e a sua força de modo continuado, de modo contínuo, porque o Senhor, Ele te ama. Mateus 24, 12 e 13. Escute o tempo que a gente está vivendo, escute o momento que a gente passa. Nunca na terra teve tanta tecnologia, nunca na terra houve qualquer momento parecido com esse. Lá atrás, quando veio o Império Romano, o Império Grego, o Medo-Persa, você vai ver que eram muitas as semelhanças, conquistas territoriais, mas agora o que a gente está vivendo, jamais o homem viveu. Nos últimos 20 anos, a quantidade de processamento de dados aumentou mais de 100 bilhões de vezes. O conhecimento é algo extraordinário e maluco. Nunca tivemos um momento desse na terra, mas, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Busque ao Senhor continuamente e a força do seu poder. Sabe o que vai acontecer? A velocidade do mundo, a loucura do mundo, igual como o testemunho que eu ouvi hoje, mas eles não estão vindo para a igreja e tal, não sei o que, mas eu perguntei, não que a gente foi fazer supermercado, não que a gente foi fazer isso, vocês não estão entendendo. Se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida, Ele não vai estar em nenhum outro lugar, porque tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar, isso é o teu Deus. Não adianta você pensar pela sua conta, pela sua inteligência humana, ela é rasteira, superficial, mas sintonize com o Espírito Santo, abra o seu coração. Deus não quer todo o seu tempo, Deus quer o lugar de qualidade. Por quê? Porque Ele te ama. E quando verdadeiramente você coloca Deus como primícia da tua vida, e a partir de Deus, você começa a gerir a tua vida, a partir da sua palavra, dos seus ensinamentos, daquilo que Ele tem para você e deseja, a partir do momento que você tem coragem de ser homem e mulher, e perguntar, no meu lugar, o que faria Jesus? Ele está contente com aquilo que eu estou fazendo? Você tem o potencial de 100, está desenvolvendo 2, Deus está contente comigo? Eu estou fazendo a sua vontade? O que Deus quer de mim? Coloca Deus, ou recoloca Deus em primeiro lugar. Recoloca Deus. Eu tenho uma herança de família, que é uma herança de gênio um pouco forte, de quem já viajou e conhece alguma coisa, né, de margem de Mediterrâneo, fala alto, fala não sei o que, fala muito, age muito, não sei o que, da pressão. Sabe o que é que eu faço? De vez em quando, eu me declaro incapaz. Eu sei que eu valho coisa nenhuma sem Deus. Sem Deus, você pensa que eu estava sentado no teu lugar? Eu declaro a minha incapacidade. Eu procuro me alimentar. Eu procuro reconhecer que eu sou falho. E eu procuro deixar assim: Senhor, eu não quero fazer tantos planos, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Senhor, mas Tu sabes. Aí sabe, pegue as minhas mensagens, meu pessoal. Se Deus quiser, é assim que eu falo, se Deus quiser, a gente volta. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Se Deus quiser, vai ser isso. Romanos 8, 28, ele diz uma coisa que eu queria que você gravasse e entendesse: que esse Deus, Ele é inteligente. Escute, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é onipotente, pode todas as coisas, onisciente, sabe de todas as coisas, passado, presente e futuro. O que vai escapar da mão de Deus? É onipresente, está em todos os lugares. Nada, absolutamente nada escapa das mãos do planejamento, da vontade, da direção de Deus, nada. Então é melhor você relaxar de você mesmo
e entregar definitivamente a tua vida para Jesus e dizer: eu quero esse Deus na gestão da minha vida, eu quero colocá-lo em primeiro lugar. Por quê? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No original diz conjuntamente. Olha só, todas as coisas operam conjuntamente. É como se houvesse e há uma engenharia em que todas as coisas estão interligadas sob o controle de Deus, e elas operam a teu favor, mesmo que você não perceba. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você é chamado pelo propósito de Deus? Talvez essa é a questão. Eu sou, então fácil decidir. Eu não sou, está no lugar errado. Porta da rua, serventia da casa. Eu tenho dúvida. Fale com Deus. Fale com Deus. Mas eu quero te ajudar, se você permitir, a tirar essa dúvida. Escute, você que está aqui e você que está me vendo. Você está entendendo o que eu estou falando, que eu não estou falando de mim, eu estou falando pelo Espírito? Você está entendendo essas coisas? Se você está entendendo, o Espírito está decodificando e te dando entendimento. Você tem propósito. Deus tem propósito na tua vida. Jeremias 29, 11 a 13, ele diz assim: Deus falando, eu quero que você pegue isso para você, pegue para você, como eu vou pegar para mim, pegue para você, olhe para cá, e pegue para você, vá falando e vá pegando para você, aquilo que Deus está falando contigo, escute e se aproprie. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você está entendendo aquilo que nós falamos em Filipenses e o que Deus está falando para você? E você está entendendo que o contrário de mal é a paz? Você está entendendo que Deus sabe tudo aquilo que no fundo você deseja? E Ele diz que Ele pensa coisas incríveis e maravilhosas de você, mas Ele diz assim: olha, você está entendendo essas coisas? É preciso mais do que entender, porque olha, Satanás, os demônios também entendem, e a Bíblia diz que eles entendem tanto, que eles tremem. Você entende tudo que Deus está falando para você? Mas é preciso dar o passo seguinte, é se apropriar daquilo que você está entendendo, e trazer para a tua vida, e dizer assim: eu entendi, mas eu quero ir além, eu quero esse Deus na minha vida, eu quero essas promessas. Eu sei que vem as tribulações, eu sei que vem os problemas, eu sei que vem as ansiedades, as loucuras da vida, mas eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei que esse Deus, Ele tem pensamentos maravilhosos a meu respeito, é pensamentos de paz, e é pensamentos para me dar tudo quanto eu espero. Não estejais ansiosos por coisa alguma, antes de qualquer coisa,
as tuas demandas, os teus pedidos, sejam em tudo conhecidos. Ele quer que você fale diante de Deus, pela oração e pela súplica. Não é repetindo o Pai Nosso, nem qualquer outra oração, mas Deus quer que você fale. Imagina uma pessoa que você ama, se você começa a repetir a mesma coisa, não tem relacionamento. Mas Deus que te ouve, Ele vai falar no teu coração, mas Ele quer que você comece, que você fale. Ele está falando contigo, Ele te trouxe aqui, você está escutando, mas Ele quer que você fale. Ele quer relacionamento pessoal, é que você não olhe para ninguém, você o louve, você o adore, você fale com Ele. Ele está à tua disposição, Ele é o teu Deus, você é a joia dEle. Individualmente, você tem muito valor. Escute e olhe, conhecendo a Deus, conhecendo a sua palavra, se aprofundando, ações de graça, isso agrada a Deus. Sabe por quê? Porque olha só, se eu pedir alguma coisa para alguém que me ama, e aquela pessoa tem aquilo que eu estou pedindo, está disponível, e aquilo que eu estou disponível, aquela pessoa me ama, não me faz mal, me faz bem. Se eu pedir para aquela pessoa, ela vai me dar ou não? Não existe duas respostas. Você entendeu? Eu vou dar um exemplo. Mônica me ama, ela tem alguma coisa que eu quero, o que ela tem está disponível para ela, está disponível, ela tem muito, e aquilo me faz bem. A Mônica me ama. Se eu pedir para a Mônica, ela vai me dar uma serpente ou ela vai me dar essa bênção que eu estou querendo? Você consegue entender quem é Deus? Você consegue entender os tesouros de Deus? Você consegue entender a onipotência de Deus? Peça a Deus, peça a Deus, relaxe, relaxe, você vive na graça. Converse com Deus, desenvolva relacionamento. O que Ele quer é desenvolver relacionamento com você. Fale com o teu Deus. O teu Deus é maravilhoso. A paz de Deus, ela excede todo entendimento, e a paz de Deus guardará o seu sentimento e os seus pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Por favor, um instante final de oração. Feche agora seus olhos por um minuto, recline sua cabeça, se concentre e ore agora ao Senhor. Por favor, fique orando enquanto eu também vou orar. E eu quero agora, enquanto você está de cabeça baixa orando, eu quero fazer uma pergunta. Alguém nesta noite, neste local, ou nos ouvindo e vendo pela internet, que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Ou alguém que quer se reconciliar com o Senhor Jesus e dizer assim: Senhor, hoje eu firmo um novo pacto contigo. Se você é esta pessoa, eu te convido em nome de Jesus, com coragem e discernimento, levante do seu lugar e venha até aqui para a gente orar com você. É importante. Aqui é o lugar do Senhor. Se você estiver nos acompanhando na internet, aonde você estiver, você simplesmente levanta da onde você está e se ajoelhe, que eu quero orar com você e por você. Há alguém nesta noite, aqui neste lugar, que tomou a decisão de entregar a sua vida, ou de firmar um pacto com o Senhor e dizer assim: Senhor, eu entendi, aqui, eu estou aqui desta forma, desta vez, deste momento, para te dizer: eu te quero no controle da minha vida.
Se você é essa pessoa, continue orando. Se você está absolutamente certo disso, interceda, fique intercedendo. Esse momento é um momento de grande angústia, de grande batalha. A Bíblia diz que Deus produz o seu espírito somente uma tristeza, um tipo de tristeza. E esse tipo de tristeza, sabe para que é? É para salvação. Então vamos orar, não só pela pessoa que está aqui, mas por todos aqueles que ouviram esta mensagem, que estão ouvindo e que se levantaram e se ajoelharam. Eu peço que você repita comigo: Senhor Jesus. Você que está fazendo pacto com Jesus, se você não estiver fazendo, você continua em intercessão. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu agora os confesso, Senhor, a Ti. Eu quero largá-los, Senhor, e eu enxergo, Deus, que Tu és o meu Deus, que Tu és o Deus de amor infinito, que Tu és o Deus todo-poderoso, que deste a Tua vida por mim. E eu quero agora, Senhor, em nome de Jesus, entregar a minha vida a Ti, Senhor, e Te pedir, Senhor, que Tu aguardes, ó Deus, e que eu possa viver verdadeiramente como um cristão, Te tendo como Senhor e Salvador da minha vida. É a minha oração, Pai querido, Te entregando a minha vida em nome de Jesus, amém. E eu quero orar também. Deus, em nome de Jesus, eu Te peço, Pai, que nesse momento agora Tu abras todo o entendimento, ó Deus, e a Tua palavra produza fé, Deus, e nesse momento, quando as pessoas vão se levantar, Pai, elas se levantem agora cheias do Teu Espírito Santo, e que a sua vida fique no controle, que elas enxerguem verdadeiramente a sua identidade, quem são, ó Deus, e que elas vivam para a Tua glória. Escreve os seus nomes no livro da vida, Pai, eu Te peço em nome de Jesus. E também, Deus, nós nos unimos em oração como Tua igreja, e amarramos aqui na terra, Te pedindo, Senhor, que Tu dês discernimento para cada um de nós, autoridade, Pai, que Tu nos dês sabedoria, que a gente possa lutar as armas espirituais, e que a gente vença, mesmo com as aflições do mundo, com alegria e com disposição no Teu nome, porque em Ti nós somos mais do que vencedores. Levanta, Senhor, a cada um, conforme, Deus, o que Tu tens dado. É a nossa oração, Pai querido. Oramos a Ti, agradecidos, em nome de Jesus, amém. Agora estenda suas mãos, por favor. Estenda suas mãos. Lembrem da graça, do presente merecido, e que o amor de Deus, o nosso Pai, esse amor incompreensível, que nos deu o Seu Filho unigênito para morrer por mim e por você, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu vida e nos justificou perante Deus, as consolações, a comunhão, o cuidado, a intercessão do Seu Santo Espírito esteja com você e com a sua família. E se você recebe, em nome de Jesus, se aproprie e diga amém, amém. Filhos no Senhor, amados, excelente semana a todos, Deus os abençoe, em nome de Jesus. As pessoas agora, em ato contínuo,